pessoal, meu nome é Elaine, sou professora de História do Brasil e faço parte da equipe do PVS da UFCG. E pensando na melhor maneira, certo, de como ajudá-los, estamos disponibilizando todo o conteúdo, tá bom? Para que vocês possam estudar em casa. Bom, o assunto de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do comércio transatlântico, certo? Ou melhor dizendo, a questão do tráfico negreiro, tá? Provavelmente lá no ano de 1549 é que começa a chegada, né, desses povos, desses africanos escravizados aqui no Brasil, sendo que é a partir de 1570, tá, que começa a crescer e a se instalar, certo? Esses africanos até se consolidar, certo? A questão da escravidão, né, que pelo qual vamos chamar o regime de trabalho, né, preponderante na colônia, tá? Como era a chegada desses povos até o Brasil? Então, a travessia dos escravos africanos na África até o Brasil eram feitos por navios chamados tulios, tá? Essas embarcações, nessas embarcações a alimentação era escassa, né, de péssima qualidade. Não podemos esquecer também das condições sanitárias que eram super precárias, e isso era levado à questão da proliferação de doenças, que a gente vai falar até um pouco mais adiante, tá? O transporte desses africanos, eles eram transportados em porões, certo? Super abarrotados, cerca de 300 a 400 escravos, tá? E isso quando essas embarcações eram bem sucedidas, né? Porque tinha a questão climática também, as condições dos navios, que antes eram a vela, né? E eram frágeis, aconteciam muitos naufrágios. E muitos desses africanos, eles morriam justamente pelas péssimas condições que viviam, tá? Bom, assim que chegavam aos portos do Brasil, os escravos, eles eram levados à alfândega, até porque lá se fazia o controle da carga, certo? Do navio. Em seguida, eles eram levados para o mercado público, né, para serem comercializados, né, como se fossem objetos, né, sendo que a escravidão, né, enquanto a escravidão vigorou aqui no Brasil até a sua abolição em 1888, estima-se mais de 4 milhões de escravos, certo? Que viviam nessas condições, né? Que vivia nessa condição de escravo, tá? E muitos milhares, né, de descendentes, eles nasciam já cativos, né? Bom, então o tráfico transatlântico entre os séculos 16 e 19, né, o tráfico de escravos da África e da América ligou esses dois continentes, certo? Pelo qual muitas pessoas lucravam com isso, né? Houve muito a questão da lucratividade. E uma delas como Francisco Félix, né? Ele fez fama e fortuna em cima do tráfico de negros, tá? Bom, o impulso do tráfico transatlântico, né? O comércio de escravos, ele era motivado da seguinte forma, né? 2 fatores. O lucro, né? E a questão também da constante mão de obra escrava, até porque muitos, como eu falei anteriormente, morriam, né, durante a travessia.
Também a gente não pode esquecer da questão da legalidade, até porque no Brasil a escravidão e o tráfico negreiro eram instituições legalmente reconhecidas, né? Tanto na parte política, né, como também na religião, até porque a Igreja Católica tinha esse hábito, né, tentava justificar, certo, a escravidão do negro, tá? E até havia uma irmandade religiosa, né, exclusiva do comércio de escravos, certo? Bom, eram negócios para poucos. Por que eu tô dizendo isso? Porque só os mais ricos, né, os mais poderosos, que podiam comprar barcos, pagar impostos. Também tinha a questão da tripulação, né? E quem dominava esse comércio? Né? Os ingleses, os portugueses e os lusos brasileiros, certo? Eles que dominavam o tráfico negreiro. Bom, e qual era o destino desses africanos, né? Então, o Rio de Janeiro, ele foi o principal porto de desembarque desses africanos escravizados, que depois, né, seguiu para outras regiões, né, como São Paulo. Lá no ano de 1830, né, as embarcações também se dirigiam aos portos de Fortaleza, Rio Grande do Sul, certo? Santa Catarina. Bom, um ponto também importante que a gente precisa abordar aqui é a questão do comércio triangular ou bilateral, certo? Então, tornou-se comum chamar de triangular o comércio transatlântico de escravos, porque acontecia da seguinte forma, né? Envolvia Portugal, Brasil e África, sendo que tem aí um questionamento sobre né, estudos mais recentes. Eles questionavam essa questão do caráter triangular. Por quê? Porque desse comércio havia um peso que ambas as partes, né, não tinham um peso exatamente igual, certo? Até porque era mais entre África e Brasil, tá? Bom, e esse fato contraria a imagem de Portugal, né, já que era metrópole. E no caso, porque a gente tinha de um lado, né, a metrópole que explorava a sua colônia, certo? Sem praticamente nada oferecer. E do outro lado a gente tinha a colônia, né, que só produzia para a metrópole sem nada reter, certo? Para ela, como era o caso, certo? Um exemplo aqui que a gente pode citar, de Bahia e Rio de Janeiro, certo? Eles negociavam com os agentes africanos, certo? De modo que seus barcos, seus negócios e seus lucros iam de uma parte para outra sem precisar passar necessariamente para a metrópole, tá? Por isso que há uma questão aí sobre se é triangular ou bilateral, tá? Bom, a dinâmica do tráfico negreiro mostra que, como a economia colonial, né, era muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? E também a questão que havia o acúmulo significativo, né, de riquezas na própria colônia, certo? Mas não podemos esquecer que isso não vai desaparecer o sentido básico da colonização, até porque, né, havia a grande exploração, né, em benefício da metrópole, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Bom, outro assunto também importante, né, que a gente pode abordar é a questão das doenças, né?
Especificamente a peste negra, que a gente pode citar aqui, porque não ocorreu só lá durante a Idade Média, certo? Que assolou milhares de pessoas, tá? Mas aqui no Brasil também, tá? Que foi lá por volta, os primeiros sinais, certo? Da peste negra, em 1899, né? Na cidade de Santos, que surgiu alguns casos dessa moléstia, né? Sendo que houve uma investigação, né, feita por Adolfo Luiz, tá? E também Vital Brasil, né, pelo Instituto Bacteriológico de São Paulo, tá? Para saber realmente a procedência, né, dessa doença, tá? E foi constatado, né, a peste negra, né? Bom, notificada a peste, né, na cidade de Santos, houve uma mobilização, né, assim digamos, entre a população também, tá, e o governo. Mas sendo que, com algumas medidas que foram tomadas, que, por exemplo, uma quarentena de 20 dias, certo? A desinfecção também dos portos, né? O fechamento de alguns portos lá em Santos. Houve um grande debate político e econômico, né? Principalmente do jornal Comércio da época, certo? E pelo médico também, Jorge Pinto, certo? Que era contrário a essas medidas tomadas, né? E sendo que a gente também tem que lembrar as condições lá de higienização da época, né? Eram muito precárias. As pessoas acumulavam, certo, seus dejetos no meio das ruas, não tinha organização, tá certo? E isso só foi começar, tá? Ter do que podemos falar uma organização, né? Uma urbanização lá no final do século XIX para o século XX, certo? Com essa ideia de modernidade, né? Porque as ruas eram mal divididas, né? As pessoas não tinha nenhum tipo de higiene, certo? E com isso foi levado a grande proliferação de doenças, tá? Não só a questão da peste negra, mas a cólera, varíola, entre outras doenças, tá bom? Bom, então eu estou encerrando por aqui. Eu espero ter ajudado. E vamos lá, certo? Foco no Enem.